Só estou aqui para devolver este envelope. A voz fraca, mas firme, vinha de um rapaz de rua de 13 anos, cuja pele estava queimada do sol, vestindo calções gastos e flip-flops quase a desfazer-se. Ele segurava um envelope castanho com as duas mãos, como se estivesse a carregar algo muito mais pesado do que papel. Na sala de conferências, o silêncio foi quebrado pela gargalhada do milionário. "Vieste devolver dinheiro? Só isso?" troçou ele, recostando-se na sua cadeira de couro. Um rapaz de rua a trazer um envelope. Que novidade! Os executivos baixaram o olhar, fingindo trabalhar em folhas de cálculo. Do alto, por trás de um vidro fumado, outra pessoa observava a cena através das câmaras. Um homem velho, de cabelo branco, expressão cansada e olhar atento, não ria. Apertava firmemente a sua bengala. O rapaz, sem entender a dimensão da confusão, apenas repetiu, olhando fixamente para o envelope. "Não é meu. Encontrei-o no lixo. Tem os vossos nomes. Só vim devolvê-lo." O milionário riu ainda mais alto, mas quem estava realmente no comando ali não achou piada nenhuma. E foi naquele exato momento que o verdadeiro proprietário decidiu. Aquele rapaz não sairia dali sem que ele soubesse exatamente o que estava naquele envelope. Antes de continuarmos com esta história, subscreve o canal, ativa as notificações e comenta de onde nos estás a assistir. É assim que ajudamos a que este tipo de histórias chegue a mais pessoas que precisam de saber que a justiça, por vezes, vem de onde menos se espera. Antes de entrar naquela sala fria, cheia de fatos caros, Léo era apenas mais um rosto que a cidade fingia não ver. Tinha 13 anos. Era magro e tinha cabelo encaracolado que não era cortado há meses. Dormia, quando conseguia, numa loja fechada perto de uma padaria que, por vezes, dava pão duro a ele e a outros rapazes. Mas ele não nasceu na rua. Ninguém nasce para ser um menino de rua. Léo nasceu numa casa de chão frio, azulejos antigos e cheiro a café aguado e sabão em barra. A sua mãe, Mary, era uma daquelas mulheres que passavam o dia a esfregar casas alheias e, mesmo assim, chegavam a casa e pediam desculpa por estarem cansadas. Gostava de cantarolar baixinho enquanto lavava a roupa. A única coisa que Léo guardava do pai era o nome e uma vaga lembrança. Um homem alto, barbudo, que um dia saiu a dizer que ia resolver uns assuntos e nunca mais voltou. Ninguém lhe explicou realmente se ele tinha ido embora. Havia apenas o silêncio e a expressão imóvel de Mary. Sempre que alguém perguntava, quando ele tinha 9 anos, a vida complicou-se. A renda estava atrasada, a eletricidade cortada. A patroa da mãe despediu-a, sem pagar, porque ela já não funcionava. Um despejo, uma noite na rua com os poucos sacos de roupa que tinham. A promessa de que amanhã resolvemos isto. Esse amanhã nunca chegou. Mary ficou doente. Primeiro sentiu cansaço, depois febre, e depois tonturas e falta de ar. Um dia, desabou no meio da rua. Levaram-na para uma clínica pública e depois para o hospital. Léo viu a mãe desaparecer por uma porta branca e não voltar. Naquele dia, veio uma assistente social, usando palavras difíceis e explicações demasiado rápidas para uma criança entender. Falaram em internamento, exames e tratamento. Também disseram que não podiam deixá-lo sozinho ali. Ofereceram um lar. Léo tentou por alguns dias. Não se adaptou. Tinha saudades da voz da mãe, mesmo quando estava zangada, mesmo quando estava cansada. E um dia, simplesmente, fugiu. A rua tornou-se a sua casa. O semáforo tornou-se um local de trabalho. Limpava janelas, ajudava a carregar sacos, fazia favores por dinheiro. E quando não tinha o estômago cheio, recolhia latas e vasculhava o lixo à procura de restos de comida. Foi num desses dias, com o sol já a pôr-se e o cheiro forte de lixo a subir dos passeios, que tudo começou de verdade. Léo estava atrás de um prédio enorme,
daqueles com fachada espelhada que ele só via de longe. Ali estavam os grandes contentores de lixo de plástico, a transbordar com sacos pretos rasgados, papel molhado e restos de todo o tipo. Manuseava os sacos com cautela, pois já sabia que, por vezes, continham vidros partidos, ratos e seringas. Separava as latas de alumínio num saco à parte. Cada quilo rendia-lhe algumas moedas, que juntas davam para comprar pão e um café com leite num bar onde não se davam ao trabalho de perguntar a idade. No meio do fedor, um detalhe chamou-lhe a atenção. Outro envelope. Era castanho, grosso. Não estava rasgado, apenas sujo no topo. Não parecia restos de comida. Parecia algo que alguém tinha deitado fora à pressa. Léo pegou nele e bateu-o contra a perna para tirar o pó e a gordura. Foi aí que viu, num canto do envelope, bem pequeno, um símbolo que já tinha visto em letreiros por toda a cidade. Um logótipo azul e dourado, com o nome da empresa que geria metade dos edifícios. Não conseguia ler tudo, mas reconheceu o desenho. Tinha ouvido pessoas na paragem do autocarro a dizer: aquela empresa é do milionário que sai na televisão, o que compra tudo, o que controla tudo. O envelope estava selado, mas a aba parecia estar presa apenas com um clipe, não colada. Léo pensou em abri-lo. A curiosidade de um rapaz de 13 anos estava, claro, presente. Mas a memória da mãe veio-lhe de repente, como uma repreensão. O que não é nosso, não se pega, mesmo que esteja abandonado. Engoliu em seco, passou o dedo pelo logótipo e pensou para si, em voz alta. Isto deve ser importante para alguém. Podia tê-lo vendido como cartão, podia tê-lo atirado para o lixo, podia tê-lo esquecido. Mas algo dentro dele, aquele resquício de educação que a mãe lhe tinha deixado, persistiu. Naquela noite, mal dormiu. Segurava o envelope com força, como se fosse uma almofada, a questionar-se se estava a fazer-se de ridículo. Quem se importava com um envelope que tinha caído atrás dos caixotes? Quem ia agradecer a um rapaz de rua por devolver algo? Mesmo assim, ao amanhecer, tomou a decisão mais estranha e importante da sua vida. Iria até a porta daquele edifício gigante e devolvê-lo-ia. Não porque esperasse uma recompensa, mas porque sentia que, se não o fizesse, estaria a trair a mãe. Ao chegar à entrada de vidro, parou. Olhou para o guarda de segurança, que já franzia a testa ao ver aquele rapaz a aproximar-se da porta. O coração de Léo batia forte. O impulso de voltar para a incômoda comodidade da rua era avassalador. Depois, deu o primeiro passo para dentro. Ao entrar no lobby, a primeira coisa que sentiu foi o frio do ar condicionado na pele quente de quem passara o dia ao ar livre. O chão brilhava tanto que ele temeu escorregar. Recuou ligeiramente, como se o seu próprio corpo lhe estivesse a dizer: este lugar não é para ti. O porteiro aproximou-se dele com a mão levantada. É, miúdo, isto não é lugar para mendigar. Dá meia volta e volta para trás. Léo apertou o envelope com mais força. Eu não vim pedir nada, senhor, respondeu com a voz baixa, mas clara. Só vim devolver isto. Estava no lixo ali atrás. Tem o nome da empresa. O segurança inspecionou-o de cima a baixo. T-shirt desbotada, calções largos, flip-flops que mal aguentavam. Depois olhou para o envelope sujo, amarrotado nas bordas. Então atira para o lixo outra vez. Isto aqui é uma grande empresa, não um posto de achados e perdidos para coisas sem valor. Léo ia obedecer, dar as costas, desaparecer. Mas depois lembrou-se da mãe. Da frase que ela repetia como uma oração. Respirou fundo. Não é meu. Eu acho que é importante. Só quero entregá-lo a alguém de dentro. O segurança revirou os olhos, cansado de discutir com um rapaz de rua. Podia simplesmente atirá-lo para fora. Mas, naquele momento, uma jovem na recepção,
que tinha ouvido a conversa de longe, levantou a cabeça. O seu nome era Emily. Trabalhava ali há anos e sabia o que era ver alguém ser tratado como se não valesse nada. Deixe-o falar, Sr. Mike, disse ela sem levantar a voz. Se for preciso, nós pegamos no envelope e damos seguimento. Léo virou-se para ela com um olhar de gratidão. Ela apontou para a recepção. Chega aqui, miúdo. Como te chamas? Léo. Certo, Léo. Mostra-me esse envelope. Ele esticou os braços por cima do balcão de mármore, mal conseguindo alcançá-lo. Emily pegou no envelope e limpou a sujidade do papel, como se estivesse a limpar preconceitos em vez de lixo. Ao virá-lo, viu o logótipo da empresa, o selo do departamento jurídico e a assinatura impressa de alguém importante. Não entendeu tudo, mas entendeu o suficiente. Aquilo não era lixo comum. Onde é que encontraste isto exatamente? Perguntou, agora mais atenta. Lá atrás, perto dos contentores grandes. Estava um pouco escondido. Eu estava a recolher latas. E depois, vi-o. Emily mordeu o lábio. Ali atrás era a área onde os documentos eram recolhidos para descarte. Normalmente, tudo passava por um triturador de papel. Era raro algo intacto ir parar ao lixo daquela forma. Olhou à sua volta. O lobby estava mais vazio fora da hora de ponta. Dirigiu-se a um telefone interno, com o envelope na mão. No 14º andar, numa sala de conferências com vista para metade da cidade, um grupo de homens e algumas mulheres rodeavam uma longa mesa no centro, falando alto e gesticulando com veemência. Ali estava ele, o milionário do momento. Não o senhor de cabelos brancos que fundara tudo. Esse quase não era visto ultimamente. Quem brilhava era o chamado milionário moderno, o novo rosto do grupo, sempre na mídia, sempre em eventos. Marcus Stone. Fato impecável, sorriso fácil, a voz de quem tinha aprendido a mandar demasiado cedo. Oficialmente, era o CEO. Na prática, muitos o temiam como se fosse o dono de tudo. Enquanto Marcus falava de lucros, o telefone do escritório tocou. Um assistente atendeu e sussurrou-lhe algo ao ouvido. O quê? Rosnou Marcus impaciente. Um rapaz de rua com um envelope importante? Por favor. Os outros riram com certo desconforto. Emily, do outro lado da linha, insistiu. Senhor, o documento tem o selo do departamento jurídico e a sua assinatura impressa. Penso que seria melhor o senhor dar uma olhadela. Ele ouviu essa parte. O seu sorriso endureceu por um momento. A sua assinatura? Um documento do jurídico? Como é que isso tinha ido parar ao lixo? Respirou fundo, recostou-se na cadeira e decidiu fazer uma piada para a plateia. Tudo bem, mande-o subir. Este vai ser o meu momento de caridade do dia. E desligou. Minutos depois, Léo entrou na sala de conferências, acompanhado pelo segurança e por Emily. Sentiu-se ainda mais pequeno. Marcus soltou uma risada ao ver a criança. Aqui está o nosso visitante ilustre, disse ele, levantando-se com uma amabilidade fingida. Então, encontraste algo nosso no lixo, hã? Léo encolheu os ombros. Sim, senhor. Estava no saco preto ali atrás. Tem os vossos nomes. Só vim devolver. Eu não quero problemas. Alguém riu num canto da mesa. Marcus pegou no envelope da mão de Emily e olhou fixamente para ele por um longo tempo. Sentiu uma pontada de desconforto que não deixou transparecer. Em vez disso, optou por troçar. E diz-me, miúdo, ele rodou o envelope entre os dedos. Não pensaste em vendê-lo? Trocá-lo por algo para comer? Não sei. Pessoas na rua normalmente não devolvem nada, sabes? Léo sentiu o rosto a arder. Olhou para o chão. A minha mãe costumava dizer para não se pegar no que não é nosso, mesmo que o tenham atirado fora. Alguém bufou, impaciente. Que engraçado, disse Marcus, sarcástico. Um filósofo de rua. O que Marcus ignorava
era que aquela cena estava a ser observada em completo silêncio por alguém que tinha sofrido muita humilhação na vida, mas que não conseguia habituar-se a nenhuma. Numa sala mais pequena, no último andar, o fundador da empresa, Arthur Sterling, estava sentado em frente a uma parede de monitores. O seu cabelo branco estava penteado com esmero, usava óculos na ponta do nariz e uma bengala repousava na secretária. Desde que a sua saúde se deteriorara, tinha sido mantido afastado das operações diárias da empresa. Para seu próprio bem, diziam, que estava cansado, que era hora de deixar a nova geração tomar conta de tudo. Quando a imagem da sala mostrou o rapaz magro, de flip-flops, segurando o envelope, ele inclinou-se para a frente, aumentou o volume. Viu Marcos a rir. Viu os outros a desviarem o olhar. Viu também o logótipo no canto do envelope. Reconheceu aquele tipo de papel. Reconheceu o formato. E, mais importante, reconheceu a assinatura impressa que apareceu numa das bordas, quando Marcos o virou de lado. Ainda não conseguira ler o conteúdo, mas foi o suficiente para um arrepio lhe percorrer as costas. Naquele momento, compreendeu duas coisas. Aquele envelope não era um simples pedaço de papel. E aquele rapaz não podia ser simplesmente mandado embora como se fosse lixo. Carregou no botão do interfone que o ligava diretamente à secretária do seu assistente pessoal. "Ligue ao Marcos, agora", disse, com a voz mais firme do que nos últimos meses. "E peça-lhe que traga o envelope e o rapaz." Do outro lado, na sala de conferências, o telefone tocou novamente. Marcos atendeu. Ouviu a mensagem e, por um segundo, perdeu o ar. "O Sr. Sterling quer ver o rapaz?" repetiu incrédulo. As risadas na sala pararam. Marcos tentou disfarçar o desconforto. "Está bem." Limpou a garganta e virou-se para o segurança. "Levem-no lá para cima." E respirou fundo. O envelope também. "O Sr. Sterling quer vê-lo." Léo não entendia quem era aquele Sr. Sterling. Quando a porta do quarto de Arthur se abriu, Léo sentiu o cheiro a uma mistura de remédios e café velho. O velho estava sentado numa poltrona de couro. "Chega mais perto, filho", disse o velho, com um tom mais parecido com o de um avô de bairro do que com o de um magnata. "Qual é o teu nome?" "Léo", respondeu ele, quase num sussurro. Arthur repetiu o nome, como se estivesse a memorizar um nome importante. "Disseram-me que encontraste algo nosso no lixo e o trouxeste de volta." Esticou a mão trêmula. O segurança colocou o envelope ali. Marcos encostou-se à parede, de braços cruzados, tentando transmitir calma. Por dentro, uma tempestade. "Isto deve ser só uma confusão de papéis", apressou-se Marcos a dizer. "Coisas antigas. Provavelmente o jurídico já descartou." O velho não respondeu. Pôs os óculos e abriu o envelope com cuidado. Léo não entendia nenhuma daquelas linhas cheias de palavras difíceis, mas notou que o rosto de Arthur se alterava à medida que lia. Virou a página. Leu uma nota escrita à mão, no final da página. Reconheceu a caligrafia muito bem. Não era a dele. Era a letra de Marcos. Arthur levantou o olhar lentamente. "Disseste que eram coisas antigas, não foi?" perguntou, sem largar o papel. Marcos pigarreou. "Sim, é isso." Procedimentos normais, aspectos técnicos, nada para o incomodar. "Que estranho", interrompeu o velho. "Porque aqui diz que aprovei um corte de orçamento num projeto que eu próprio criei. Um projeto que leva o meu nome. E há mais. Aqui diz que concordei em despedir metade da equipa, incluindo pessoas que estão nesta empresa desde a época em que cabia num quarto alugado." Pegou noutro papel. Este estava sublinhado. "E aqui está um relatório que diz que o fundador já não está apto a entender decisões complexas. Por isso, deve simplesmente assinar onde lhe dizem." Léo não conseguia ler muito bem, mas entendeu fundador e não apto. Olhou para o velho. Viu algo familiar nos seus olhos.
O sentimento de ser tratado como inferior. Diferente, mas igual. Marcus tentou sorrir. Arthur, sabe como é a linguagem jurídica? A forma de falar é apenas um jeito de... Me chamar de velho tolo, por escrito, concluiu Arthur, sem levantar a voz, e de usar o meu nome para fazer o que lhes apetece. Pousou o papel na mesa e respirou fundo. Sabes o que me choca mais, Marcus? Continuou. Não é sequer o que está escrito aqui. É onde foi parar. No lixo. Bem lá no fundo. Com a tua caligrafia. E nas mãos de um rapaz que nem tem um teto, mas sabe mais do que é certo do que muitos dos engravatados aqui de cima. Marcus sentiu o golpe. Cerrou os dentes. Vai ouvir um rapaz que passa o tempo a revirar lixo? Explodiu, perdendo a compostura. Isto podia ter sido reposto. Isto podia ter... Arthur bateu com a ponta da sua bengala no chão. O som ecoou. Chega! O velho voltou a olhar para Léo. Diz-me, meu filho, como é que encontraste isto? Léo engoliu em seco. Eu estava a recolher latas lá atrás, senhor. Vou sempre para lá. Depois vi um saco rasgado, com uns papéis bons ainda lá dentro. Estava dobrado. Vi o logótipo da empresa no canto e lembrei-me que a minha mãe dizia que coisas com nomes de outros têm de ser devolvidas. Não guardadas. É só isso. Numa única frase, ele tinha explicado o que muitos adultos tinham esquecido. Arthur esboçou um sorriso cansado, a meio. A tua mãe é sábia. Pousou o envelope na mesa devagar. A partir de hoje, Léo, não sais daqui sem seres ouvido. Virou-se para o segurança. É meu convidado. Ninguém lhe toca. Marcus deu um passo à frente. Não podes pensar que... Posso e vou, interrompeu o velho. Porque se um rapaz que revirava lixo teve mais respeito por esta empresa do que um diretor bem pago, talvez eu esteja a confiar na pessoa errada. Léo sentiu um arrepio nas costas. Não era medo. Depois de Arthur mandar toda a gente sair, a sala ficou sozinha com ele e Léo. O velho respirou fundo, recostou a cabeça na poltrona e ficou em silêncio por alguns segundos. Não era apenas o conteúdo do envelope. Era todo o filme que passava na sua cabeça. Os anos em que começou a confiar mais nos relatórios dos diretores do que na sua própria intuição. As vezes em que reprimiu o desconforto por estar demasiado cansado para discutir. Léo, sem saber o que fazer com as mãos, ficou parado perto da porta. Não entendia aquelas palavras complicadas, mas entendia aquele olhar. Era o mesmo que a avó lhe lançava quando descobria que o merceeiro tinha anotado algo a mais no caderno de crédito. Tens família, Léo? Perguntou Arthur, sem o encarar. Só me resta a amiga da família, a senhora Higgins, respondeu. A minha mãe morreu há muito tempo. O meu pai nem me lembro bem. O velho fechou os olhos por um instante, como se alguém lhe tivesse tocado num ponto sensível lá dentro. Senhora Higgins, só a ideia de uma vizinha idosa a tomar conta de um rapaz, sozinha, apertava-lhe o coração. Porque noutra casa da cidade, há anos, alguém também tomava conta dele, mas de longe. A sua própria filha, Sarah. Sarah era a única filha de Arthur. Tinha estudado no estrangeiro, voltado cheia de ideias modernas, e casara-se precisamente com Marcus, o jovem ambicioso que ele tinha trazido para a empresa desde cedo. No início, Arthur pensou que era pura sorte. Um genro educado, expert em números, que falava com eloquência nas reuniões. Com o tempo, porém, Marcus foi tomando demasiado espaço. Convenceu Sarah de que o pai estava cansado, que a empresa precisava de se profissionalizar e que o fundador devia simplesmente descansar e afastar-se. Sarah, dividida entre o amor pelo pai e o medo de perder o marido, começou a ceder em assuntos em que não devia. Permitiu que o marido filtrasse tudo antes que chegasse aos ouvidos de Arthur. Reuniões, relatórios, decisões. O velho começou a entrar no seu próprio edifício
como um convidado de honra, e não mais como o seu dono. E agora, um rapaz que vinha do lixo, sem o saber, mostrava-lhe exatamente o ponto em que aquela confiança se transformara em traição. Arthur chamou o segurança de volta. "Quero que ligue a Sarah", disse determinado. "E também ao Sr. Brooks, aquele velho contabilista. Lembra-se?" O guarda assentiu. "E ninguém diz nada ao Marcos?" "Ainda não." Enquanto isso, convidaram Léo a sentar-se. Ele hesitou, mas obedeceu. Sentou-se na ponta da cadeira, como se temesse sujar o móvel caro. "Vão mandar-me embora depois?" ousou perguntar. "Se quiser, vou-me embora. Só não queria que deitassem algo importante no lixo." Arthur abanou a cabeça. "Trouxeste-me mais do que um simples papel, miúdo. Trouxeste-me um aviso que nem a minha própria família teve coragem de me dar." Falou de família como se fosse algo partido. Minutos depois, Sarah entrou. Não era uma senhora arrogante. Tinha olheiras, o cabelo preso à pressa e o telemóvel na mão, como se tentasse controlar o mundo inteiro a partir de um único ecrã. "Pai, o que aconteceu? O Marcos disse que o senhor se chateou com um papel velho. O senhor não pode." Parou de falar ao ver Léo. Olhou fixamente para os seus flip-flops gastos, a sua t-shirt simples, o seu olhar assustado. "Quem é este rapaz?" Arthur levantou-se, apoiando-se na bengala. "Este rapaz fez hoje o que muita gente bem vestida aqui dentro não teve coragem de fazer durante anos", respondeu. "Devolveu o que não era dele." Sarah franziu a testa. "Não percebo." Arthur pôs o envelope na mão da filha. "Lê com calma, como se tratasse de alguém que amas." Ela começou a ler. À medida que ia entendendo, a sua expressão alterava-se. As frases sobre o fundador inapto, os cortes aprovados em seu nome, as assinaturas que tinham sido, na prática, impostas a um homem cansado e mal informado. Sarah sentiu uma vergonha quente a subir-lhe pela garganta. Porque ali, preto no branco, estava o retrato de algo que, no fundo, ela já percebia, mas não queria aceitar. Marcos usava o nome do pai como um escudo para decisões que ele próprio tomava, sem lhe explicar devidamente, sem deixar espaço para perguntas. "Pai", murmurou, com a voz embargada pela emoção. "O senhor nunca viu isto?" "Nunca me foi apresentado assim", respondeu ele. "O que me davam eram resumos claros, apresentações em tablets. O que não queriam que eu visse, deitavam no lixo." Sarah sentou-se lentamente. Voltou a olhar para o envelope e depois para Léo. De repente, a distância entre os dois mundos, o penthouse com vista panorâmica e o beco onde não passa autocarro, parecia mais curta. Muito mais curta. Na sua cabeça, explodiu uma pergunta desconfortável. Quantas dores como a daquele rapaz se escondiam atrás de frases frias como ajustes de pessoal ou redução de custos? Enquanto isso, Marcos andava de um lado para o outro no corredor, como se estivesse a pisar chão rachado, ainda sem se aperceber de que o rapaz que ele chamara de pirralho indesejado acabara de expor o jogo sujo que ele vinha a jogar há anos. O envelope, que para ele não passava de um risco que precisava ser eliminado, na mão do verdadeiro dono e da sua filha, tornou-se a prova de que a empresa estava a ser levada para um lugar que Arthur nunca sonhara. Um futuro sem caráter, com altos lucros e pouco respeito. Sarah ainda segurava o envelope na mão quando bateram novamente à porta. Era Marcos. Entrou quase sem pedir licença, com o seu casaco impecável e o seu perfume caro, transmitindo a segurança de quem se sente insubstituível. Viu o sogro, viu Sarah pálida, viu Léo encolhido na sua cadeira. Naquele exato instante, avaliou a cena. "Estão todos muito tensos", comentou, forçando um sorriso. "Pai, eu já disse aos rapazes para tratarem disso. Aquilo é para o lixo. Não precisamos de perder tempo com..." Arthur levantou a mão, indicando-lhe que se calasse.
O simples gesto, que Marcos teria ignorado antes, desta vez teve um grande peso. Sente-se, disse o velho. Marcos sentou-se, ainda que a contragosto. Viu o envelope e reconheceu-o instantaneamente. Sentiu um arrepio, mas o seu rosto treinado fingiu normalidade. Este documento, começou Arthur, foi encontrado no lixo da empresa. O lixo que mandou levar para o armazém. Contém decisões assinadas em meu nome, que eu nunca aprovei desta forma. E vocês despedem pessoas como se fossem meros números, e não humanos. Marcos tentou rir. Pai, sabe como é? Em toda a grande empresa há rascunhos, minutas, versões. Esta deve ser uma versão antiga. E este rapaz olhou para Léo com desprezo. Provavelmente pegou nela no meio da confusão e nem sabe o que está a carregar. Sara respirou fundo. Não conseguia mais fingir que não via. Não, Marcos, isto não é um rascunho. Tem datas, tem nomes, funcionários que eu vi a chorar no corredor e eu calei-me. Disseste que era necessário, que era estratégico. Ela falou sem levantar a voz, mas com a dor de quem finalmente admite que foi cúmplice, ainda que involuntariamente. Marcos mudou o tom, parou de rir, suavizou a voz, como se tentasse pôr ordem na conversa. Sara, sabes o quanto fiz por esta empresa? Se tivemos de cortar despesas, foi para a manter à tona. O mercado não perdoa amadores. O teu pai estava cansado. Eu só estava a proteger o seu legado. Proteger o seu legado. Aquela frase, que tantas vezes convencera Sara, desta vez teve um efeito diferente. Porque agora havia a prova de que, juntamente com esse legado, ele protegera principalmente o seu próprio poder. Arthur falou devagar, quase com cansaço. Proteger um legado não é atirar papéis no lixo, Marcos. Não é usar o meu nome para despedir pessoas sem as olhar nos olhos. Não é transformar a minha assinatura num carimbo automático. O silêncio tornou-se denso. Léo observava tudo com o coração acelerado. Nunca tinha visto pessoas importantes encurraladas daquela forma. Estava habituado ao contrário, os pobres a pedir explicações, os ricos a mandar as pessoas calarem-se. Desta vez era diferente. Bateram novamente à porta. Era o Sr. Brooks, o velho contabilista de cabelo ralo e uma pasta gasta na mão. O mesmo que dissera há muito tempo que não duraria muito numa empresa como aquela. Mandaram-me chamar, Sr. Sterling? Perguntou tímido. O velho apontou para a cadeira. Brooks, lembra-se destes relatórios? Perguntou, estendendo o envelope. Ele pôs os óculos, percorreu a superfície com o olhar e soltou um suspiro pesado. Sim, lembro-me. Naquele momento, avisei que aquilo estava errado, que iriam culpá-lo por tudo. Depois disso, parei de receber esse tipo de papéis. Só vinham as versões limpas. Marcos mexeu-se na cadeira. Com todo o respeito, o Sr. Brooks está enganado. Já faz muito tempo. A memória pode falhar. A memória pode falhar, interrompeu o contabilista. Mas a minha consciência não. O senhor sabe muito bem que vários desses cortes foram decididos a portas fechadas, com pessoas a dizerem: o velho não precisa de saber de tudo. Sara fechou os olhos. Lembrou-se de um jantar em que Marcos disse exatamente aquilo. Querida, o teu pai já não aguenta tantos detalhes. Deixa isso comigo. Era tão amável, tão convincente. Parecia cuidado. No fundo, era indiferença. Arthur pôs as duas mãos na mesa. A voz não era alta, mas tinha uma firmeza que ninguém via há muito tempo. A partir de hoje, nenhuma decisão importante passará por esta empresa sem uma auditoria independente. O senhor estaria disposto a coordenar isso novamente? Depois, o velho olhou para Léo. E este rapaz fica. Marcos quase se levantou. Ficar? O que quer dizer com ficar? Ele é um apanhador de lixo, Arthur. Isto não é um lar. Léo baixou a cabeça.
estava preparado para ouvir coisas piores, mas Arthur não o permitiria. Este apanhador de lixo, como lhe chamou, fez hoje mais pela honestidade desta empresa do que muitos executivos de fato. Respirou fundo. Vais para a escola, Léo, e se quiseres, também podes trabalhar aqui. Não a servir cafés, mas a aprender de verdade como uma empresa deve tratar as suas pessoas. Léo ficou sem palavras. Apenas conseguiu abanar a cabeça, com os olhos cheios de lágrimas. Marcos tentou um último avanço. Vai destruir tudo o que construímos por causa de um envelope sujo do lixo e de uma criança que nem sabe lê-lo direito? Arthur olhou fixamente para ele, cansado, mas claro. Não é o envelope, Marcos. É o que ele revela. E não é o rapaz que me preocupa. É o homem que acredita que o papel sujo é sempre o que revela a verdade. A atmosfera tornou-se pesada. Marcos percebeu, pela primeira vez, que a corda tinha rebentado do seu lado. Naquela noite, Arthur convocou uma reunião geral para o dia seguinte. Conselho, consultores jurídicos, recursos humanos. Ninguém sabia o motivo. Apenas que era grave. Deixaram Léo ir, mas o velho fez questão de falar primeiro. Volta amanhã. Quero-te aqui novamente. Ele desceu no elevador, com a cabeça a andar à roda. No dia seguinte, mesmo antes da hora normal de abertura, já havia uma atmosfera estranha na empresa. Muita gente no corredor, a sussurrar, com o telemóvel na mão. Todos falavam da mesma coisa. Léo chegou, vestido com a melhor roupa que tinha, uma t-shirt limpa, cabelo penteado com água e os mesmos tênis gastos. Na grande sala estavam funcionários, gerentes, pessoal administrativo, alguns com muitos anos de casa, outros recém-chegados. Muitos temiam perder o emprego. Poucos estavam habituados a olhar nos olhos do dono da empresa. Arthur entrou lentamente, apoiando uma mão na mesa. Não parecia fraco, mas sim cansado. Cansado dos seus velhos hábitos, não do seu corpo. Cansado de carregar coisas que não devia ter carregado. Ao seu lado, Sara. O seu rosto estava sério, mas ela não fugiu. Mais atrás, Marcos, com a cara fechada e braços cruzados, como se tudo fosse um exagero. E num canto, quase escondido, Léo, sentado numa cadeira perto da porta, como se pudesse ser atirado para fora a qualquer momento. Arthur não pegou no microfone. Não fez um discurso pomposo. Falou num tom coloquial. Disse que estava ali para corrigir ações feitas em seu nome, mas sem o seu consentimento. Explicou que tinha descoberto decisões tomadas às escondidas, usando a sua assinatura para prejudicar pessoas simples, enquanto outras, no topo, eram protegidas. Muitos baixaram o olhar. Não era totalmente novo. Vários já tinham percebido a atmosfera tensa, os despedimentos estranhos, os colegas que saíam sem explicação. Respirou fundo e relatou, sem entrar em detalhes, que um envelope tinha sido encontrado no lixo da empresa, com documentos que não deviam estar ali. Disse que isso revelava uma prática cobarde, culpar os de baixo para proteger os de cima. Não nomeou nomes de imediato. Só depois olhou para Marcos. Disse, de forma clara e aberta, que tinha confiado demasiado no genro, que lhe permitira tomar decisões que escapavam ao seu controlo, que, enquanto protegia o legado, também escondia decisões desumanas, usando o nome do sogro como escudo. Ninguém estava habituado a ver um empresário pedir desculpa perante um funcionário. Muito menos a admitir um erro dentro da família. Marcos tentou defender-se. Disse que tudo era estratégia, que o mercado era difícil e que, sem aquelas medidas, a empresa poderia ter falido. Falou de competição, números e resultados. Arthur ouviu e respondeu simplesmente: nenhum número justifica atirar pessoas no lixo. A frase ficou suspensa no ar. Depois, ele fez o que ninguém esperava. Pediu desculpa. Não foi agradável,
Não resolveu imediatamente os problemas de toda a gente, mas ele não fugiu. Eu errei. Errei por omissão. Permiti que pessoas sofressem sem verificar devidamente. A partir de hoje, isso não vai acontecer. E se houver consequências, que recaiam primeiro sobre mim, disse com voz firme. Anunciou a auditoria independente. Um burburinho percorreu a sala, uma mistura de medo e alívio. Só então chamou Léo. O rapaz hesitou em levantar-se. Sarah fez-lhe um gesto com a mão, a encorajá-lo. Léo caminhou, sentindo as pernas a tremer. Nunca estivera perante tanta gente. Aproximou-se de Arthur, que lhe pôs a mão no ombro. Este rapaz encontrou algo no lixo que nos pertencia. Podia ter vendido, rasgado, atirado fora. Podia ter fingido que não via. Mas ele devolveu. Veio explicar aqui, onde muita gente foi tratada como descartável. Veio devolver-nos, sem sequer o saber, o que muitos tinham perdido: a chance de serem levados a sério. Algumas pessoas começaram a fazer a ligação. Tinham ouvido falar do rapaz do envelope. Agora viam o seu rosto. Arthur anunciou ali, perante todos. Léo receberia apoio para os estudos e um lugar como aprendiz, se quisesse. Não como favor, mas como reconhecimento. Alguns acharam exagerado. Outros olharam-no com inveja. Alguns emocionaram-se, lembrando-se do seu próprio filho, do seu próprio neto. Marcos fervia de raiva por dentro. Sentia o poder a esvair-se-lhe das mãos. Naquele gesto, ele viu uma mensagem clara. A era em que ele governava sem ser questionado estava a terminar. Por fim, Arthur informou Marcos de que ele estava suspenso das decisões até a auditoria terminar. Chamou-lhe uma medida necessária. Marcos ia protestar, mas o olhar de Sarah o cortou. Não era apenas o sogro a dizer que chegava. A sua própria mulher, que sempre o tinha defendido, via agora o que não queria ver. A reunião terminou sem aplausos. Os funcionários saíram, falando baixo. Alguns esperançosos, outros desconfiados. Os mais velhos lembraram-se de colegas que tinham sofrido injustiças. Nomes que tinham desaparecido das listas. Pessoas que tinham saído de mãos vazias. Léo desceu no elevador com o coração apertado. Não entendia metade das palavras difíceis, mas captava a ideia principal. Um velho rico olhou para ele como um ser humano. E por causa de um envelope que ele quase atirou fora, muitas coisas importantes iriam acontecer ali em cima. No caminho para casa, no autocarro lotado, encostou a cabeça à janela, pensando na senhora Higgins, na rua, nas pessoas que conhecia que tinham sido despedidas sem explicação. Pensou também numa pergunta que não o largava. E se aquele envelope não tivesse caído nas minhas mãos? A resposta doía. Nada disto teria acontecido. Era bonito pensar no destino, em Deus, nessas coisas grandes. Mas no fundo, ele sabia que, por vezes, a única diferença entre a verdade que aparece ou a que fica escondida é alguém simplesmente decidir não lhe virar as costas. Ele tinha-o feito. E embora ainda não tivesse ideia de onde tudo aquilo o levaria, sentia no fundo que a sua vida tinha mudado de direção. Não só a dele. A de muita gente que nunca entrara no escritório do dono também. A história do envelope não demorou a espalhar-se para além dos muros da empresa. Primeiro, espalhou-se pelos corredores. Um funcionário contou ao outro, que contou ao terceiro. E quando deram por ela, tornou-se o assunto do grupo de WhatsApp da empresa. Viste? O velho Sterling juntou toda a gente. Falou de velhas injustiças, afastou o genro e ainda defendeu um miúdo de rua. No dia seguinte, um jornalista que cobria temas de economia recebeu uma denúncia. Dono de grande empresa admite erros e cria fundo de compensação. Ele investigou. Pediu uma declaração oficial. Ouviu um funcionário e ouviu falar de um rapaz que encontrou um envelope no lixo e o devolveu. O artigo não tinha todos os detalhes, nem todos os nomes. Mas a frase que continha dizia já muito.
um adolescente que vive na rua, encontrou documentos indevidamente descartados e decidiu devolvê-los à empresa, o que desencadeou uma revisão interna de decisões anteriores. No bairro de Léo, a reação foi diferente. Na loja da esquina, o dono mostrava a notícia no telemóvel, orgulhoso. É este rapaz aqui. Ele passa sempre com a mochila. Ajuda alguém. Nunca o via mexer no que não é dele. A senhora Higgins, sentada no passeio, passou a mão pelo rosto, vencida pela emoção. Ela lembrava-se perfeitamente das vezes em que tinha sido enxotada da entrada de um edifício elegante como se fosse lixo. Saber que um dos seus tinha sido ouvido moveu algo dentro dela. Alguns vizinhos começaram a olhar para Léo de outra maneira. Antes, era o miúdo dos recados. Agora, era o rapaz do envelope. Estavam a transformá-lo num santo? Não. Havia sempre quem invejasse, quem murmurasse, quem duvidasse. Mas até os que não gostavam dele tiveram de admitir que ele tinha sido corajoso. Na casa grande, a reação foi outra. Sarah leu o artigo enquanto o café esfriava. Não se via como vítima, mas também não podia continuar cega. Ela sabia que tinha fechado os olhos a muitas coisas que Marcus fazia pelo bem da família. Marcus, por sua vez, começou a sentir os efeitos do afastamento. Perdeu o seu escritório. Perdeu os acessos. Perdeu os olhares de bajulação. O telefone tocava menos. Os convites desapareceram. As pessoas que até ontem o chamavam de gênio dos negócios agora simplesmente passavam por ele no corredor. O silêncio doía mais do que qualquer grito. Em casa, Arthur andava mais devagar, mas com outra postura. Sentava-se à tarde na varanda, olhando para a porta, pensando: se este rapaz não tivesse aparecido, eu teria morrido a acreditar que estava tudo bem. Não era que a culpa tivesse desaparecido. Era que a culpa finalmente tinha sido confrontada de frente. Léo vivia uma vida sem glamour. Continuava a fazer entregas, a ajudar os vizinhos, a contar moedas. Mas agora havia algo mais. Um caminho aberto para a aprendizagem. Um empresário que sabia o seu nome. E a estranha sensação de que a verdade que ele carregara num envelope sujo tinha chegado onde muita gente nunca entrou, ao coração das decisões. Para o bairro, a mensagem era simples e poderosa. Nem sempre são as grandes coisas que mudam tudo. Às vezes, é o miúdo que ninguém via, o que apanhava coisas do lixo, que decide não perder a oportunidade de fazer o que é certo. E, sem sequer se aperceber, Léo já fazia parte de uma história maior que ele. Com o tempo, Léo começou a habituar-se a uma vida que lhe era estranha. Metade ainda no bairro tranquilo, metade mergulhando num mundo que só tinha visto de longe. De manhã, por vezes, estava na empresa, com a mochila às costas, a caminho das aulas que o próprio grupo ajudava a pagar. À tarde, ainda passava pela pequena loja, pelo campo e pela casa da senhora Higgins. Não queria esquecer a sua origem. No entanto, uma coisa continuava a incomodá-lo. Muitos dias, o Sr. Davis, o homem que fora despedido por decisões obscuras do topo, tinha agora recebido um pedido de desculpas tardio, uma compensação e a chance de recomeçar. Tudo porque um envelope que devia ter sido destruído foi parar às mãos de um rapaz que revirava o lixo. Um dia, Arthur chamou Léo à empresa e pediu-lhe que fosse a um andar onde ele nunca tinha estado. Não era a sala de conferências envidraçada, nem o auditório elegante. Era uma sala simples, com uma mesa, 2 cadeiras e uma garrafa de água. O Sr. Davis estava lá dentro. Não estava de fato. Vestia uma camisa simples, estava por fazer a barba e tinha um olhar entre cansado e curioso. Léo não sabia o que fazer com as mãos. Não entendia muito bem o porquê de estar ali. Arthur explicou, calmamente, que achava justo que os dois se olhassem na cara.
Este rapaz carregou no braço o documento que provava que o que lhe fizeram estava errado, resumiu. O Sr. Davis ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, levantou-se devagar e estendeu a mão a Léo, sem formalidades. Não sei bem o que dizer, confessou, mas obrigado por não o ter atirado para o lixo. Léo encolheu os ombros, tímido. Eu só não queria fazer aquele envelope o que tanta gente faz sempre comigo. Respondeu, sem se aperceber do peso das suas palavras. Os três ficaram ali por um tempo, falando pouco, numa atmosfera mais de respeito do que de celebração. Não era um dia para celebrar. Era um dia para consertar o que podia ser consertado. Naquela tarde, ao sair da empresa, Léo sentiu algo diferente. Uma carta destinada ao triturador acabou por salvar três. Pensou, confuso, mas em paz. Com o tempo, correu o boato de que a empresa abriria um curso de formação simples, direcionado a jovens de regiões como a de Léo, com transporte e lanches incluídos. Léo ajudou a pendurar alguns cartazes em lojas locais. Quando alguém perguntava, então, isto é bom? Ele respondia sem exageros. Ainda não sei, mas é a primeira vez que vejo alguém lá em cima a lembrar-se que também há gente aqui embaixo. No meio de tudo isso, Marcos tentava manter-se de pé. Não estava preso. Não tinha sido atirado para fora da família. Mas tinha perdido algo que sempre pensou que nunca lhe faltaria: respeito. Os seus antigos parceiros de negócios começaram a evitá-lo. Alguns por medo de sujar o próprio nome. Outros porque tinham beneficiado de esquemas semelhantes e agora temiam ver outro envelope cair nas mãos de algum Léo por aí. Em casa, o silêncio entre ele e Sara dizia muito mais do que qualquer discussão. Ela não era perfeita, não era santa. Mas ver o pai olhar para ela e dizer: "Eu errei ao confiar tanto no teu marido", tinha revolucionado algo dentro dela. Sara começou a lembrar-se dos momentos em que desconfiou de algo e decidiu não olhar. Desde o dia em que viu que demasiados documentos eram desperdiçados, até a maneira como Marcos tratava sempre os funcionários como peças substituíveis. Agora, ela era obrigada a olhar para tudo de outra perspectiva. Uma noite, viu uma pequena notícia na internet. Referia-se a empresas que reviam velhas decisões, abrindo as portas para acordos com ex-funcionários prejudicados, tentando corrigir o seu curso. Nenhum nome era mencionado. Mas ela sabia onde aquela história tinha começado. Num envelope sujo, encontrado num saco preto atrás de um edifício elegante. E ela também sabia quem tinha decidido não fingir que não o via. Enquanto isso, Léo continuava com os 2 pés firmes na vida real. A avó de um amigo ficou doente. Ele ajudou-a a procurar medicamentos. Um vizinho ficou sem gasolina. Apressou-se a contribuir com um pouco para a pagar. Um rapaz, mais novo que ele, Toby, tinha deixado a escola para fazer biscates a tempo inteiro. Léo tentava convencê-lo, com a pouca experiência que tinha, de que um pouco de estudo faria a diferença no futuro. Não se tornou um exemplo perfeito de nada. Cometia erros, cansava-se e às vezes pensava em atirar tudo ao ar. Mas sempre que passava pela rua atrás do edifício da empresa e via a área de lixo mais organizada, com grades, câmaras e letreiros a indicar o descarte correto dos resíduos, sentia uma estranha mistura de velha raiva e novo alívio. Pelo menos agora eles sabem que o lixo deles fala, pensou uma tarde. Ao atravessar a rua com a mochila às costas, ouviu alguém a chamá-lo pelo nome. Era Arthur, encostado à porta de um carro simples da empresa. Sem motorista, sem aparato. "Já ias para casa?" perguntou. Léo assentiu. "Eu também", respondeu Arthur. "Mas antes, queria perguntar-te algo." Fez uma pausa, como se estivesse a escolher as palavras com cuidado. "Já pensaste em trabalhar aqui, um dia? Não só a entregar envelopes, mas a ajudar a decidir o que não deve mais ir para o lixo?"
Léo não respondeu de imediato. O seu coração batia forte e a sua mente acelerava para o futuro, para uma vida que nunca ousara imaginar por completo. Léo ficou parado no passeio por segundos, olhando fixamente para o rosto de Arthur, sem saber se era uma pergunta ou uma armadilha. Trabalhar ali, na mesma empresa onde só tinha ido para devolver um envelope sujo, que cheirava a lixo e continha verdades ocultas? Na mesma empresa onde as pessoas de fato nunca olhavam para a rua atrás delas? Não respondeu de imediato. Primeiro, sentiu o peso da mochila nas costas, o cansaço nas pernas, a memória de tantas vezes ter sido chamado de miúdo de rua, como se fosse um insulto. Arthur percebeu a hesitação. Não precisas de me dizer agora, finalizou. Pensa com calma. Se um dia quiseres, a porta não vai mais só rodar para te atirar para fora. Também se vai abrir para tu entrares. Léo esboçou um sorriso a meio, sem prometer nada. Naquela noite, deitado na sua cama simples, com o ruído da rua ao fundo, olhou para o teto e pensou em tudo o que acontecera desde o dia do envelope. Lembrou-se da sua mão a tremer ao tocar no papel. Lembrou-se da risada trocista de Marcos em frente ao balcão de recepção. Lembrou-se do olhar de Arthur ao ouvir a frase: "Só vim devolver-lhe o que é seu." E lembrou-se, sobretudo, da senhora Higgins, a vizinha que sempre dizia que a vida dos pobres era uma montanha-russa. Nunca é só tragédia. Nunca é só milagre. É uma curva. No dia seguinte, depois de comer, desceu para o beco onde a rapaziada jogava futebol. O chão era de terra batida, a baliza eram apenas 2 flip-flops a marcar o espaço. E o mundo parecia muito longe de envelopes, CEOs e auditórios elegantes. Os rapazes bombardearam Léo com perguntas. Então, ficaste rico? Vais morar nos prédios agora? Vais esquecer-nos? Ele riu com certo desconforto. Nem sei bem o que é que me tornei, respondeu. Só sei que, pela primeira vez, alguém lá em cima me chamou para falar enquanto eu ainda estou vivo e consciente. Eles riram, sem entender bem, mas riram. Mais tarde, sentado no passeio com a senhora Higgins, ele contou sobre o convite. Ela ouviu tudo em silêncio, mexendo o café no seu copo de plástico. E o que é que te mete medo? Perguntou ela por fim. Léo fez uma careta. Tornar-me um deles e esquecer este lugar. Ou ficar aqui e perder a chance de mudar algo lá dentro, acrescentou ela, antes que ele pudesse terminar. Ele ficou em silêncio. Ela tinha acertado em cheio. Posso dizer-te uma coisa, Léo, continuou ela. Quando uma porta se abre para alguém que nunca foi convidado, às vezes, não é para tu seres outra pessoa. É para tu levares quem tu és para dentro. Se entrares e te tornares mais um, perdes algo. Se entrares e continuares a lembrar-te de onde vieste, pode valer a pena. Ele não respondeu, mas aquela frase ficou agarrada. Os dias passaram. Léo continuou a estudar, a ajudar a avó do amigo, a fazer biscates. A empresa estava no meio do processo de revisão interna. Alguns contratos estavam a ser reavaliados, alguns gerentes transferidos para outros departamentos e velhos documentos resgatados dos arquivos. Marcos, entretanto, enfrentava reuniões difíceis com os seus advogados. Não foi preso, mas teve de enfrentar auditorias. O mais difícil, no entanto, não era o dinheiro. Era a forma como as pessoas olhavam para eles. De repente, os funcionários que sempre tinham andado de cabeça baixa começaram a olhar para ele de outra forma. Não com ódio aberto, mas com um olhar que dizia: agora, nós sabemos. Sarah decidiu tirar um tempo da empresa para se dedicar aos filhos e tentar recuperar a sua paz interior. Arthur não se afastou da filha, mas também já não encobria nada em nome da família. Numa tarde chuvosa, Léo voltou ao escritório, desta vez sem um envelope na mão. Apenas um pedaço de papel dobrado que levava no bolso. Na recepção,
A rapariga, que antes lhe lançara um olhar de desprezo, deu-lhe um sorriso discreto. Podes subir. Ele está à tua espera. Léo entrou no elevador, sentindo aquela familiar mistura de nervosismo e excitação própria de quem sempre vira os arranha-céus como algo de outro mundo. Mas agora, algo estava diferente. Ele já não se escondia nas sombras. O seu nome estava no balcão do porteiro. Na sala simples onde tinham falado antes, Arthur estava sentado com uma pasta organizada. Pensei na sua pergunta, disse Léo, de imediato. Eu não quero ser um engravatado de escritório, nada disso. Mas também não quero passar a vida a queixar-me da empresa sem tentar mudar algo por dentro. Arthur assentiu em concordância. Então, aceitas? Léo respirou fundo. Aceito entrar, mas com uma condição. Disse-o com uma firmeza que nem sabia que possuía. Arthur esperou. Eu quero que a primeira chance que for dada seja não só para mim. Eu quero que esta porta que se abriu para mim se abra também para outros rapazes do bairro. Nem que seja um curso, um estágio, algo que se possa fazer sem publicidade exibicionista. Se for só para eu entrar e se esquecerem do resto, não vale a pena. Arthur ficou em silêncio por um tempo. Aquela não era a resposta de um oportunista. Era a resposta de alguém que ainda carregava terra nas sandálias e história nos bolsos. Está decidido, disse ele por fim. Começamos por ti, mas não paramos em ti. Arthur levou Léo a uma pequena sala onde algumas cadeiras estavam alinhadas. Ali estavam 5 jovens do bairro, todos com o mesmo olhar misto de desconfiança e esperança que ele próprio tinha tido. Esta primeira turma existe graças a ti, disse Arthur, sem grandes discursos. Se não tivesses devolvido aquele envelope, nada disto seria uma realidade. Léo não sabia o que fazer com as mãos. Não estava habituado a ser apontado como a causa de algo que não fossem problemas. No bairro, muitos começaram a olhá-lo de outra maneira. Alguns com inveja, pensando que ele tinha tido sorte agora. Outros com um respeito silencioso, daquele que não faz barulho, mas que pesa muito. A senhora Higgins ficou na porta da sua casa, com o café na mão, o olhar posto em tudo. Um dia, ao vê-lo passar com uma mochila nova às costas, comentou: É engraçado, não é? Aquele envelope que encontraste no lixo não era teu, mas ele devolveu-te algo que sempre te pertenceu. O quê? Perguntou ele. Ela sorriu de canto. A dignidade. Ninguém a deu a ti hoje. Eles só reconheceram o que já estava lá. Na empresa, Sarah foi, aos poucos, retomando o seu papel. Não mais a esposa que apenas fingia um sorriso. Voltou como alguém que sabia, no fundo, onde tinha errado e onde podia ainda melhorar. Não tentou aproximar-se de Léo com uma atitude de autocomiseração. Um dia sentou-se com ele, sem câmaras nem pessoas à volta, e só lhe perguntou uma coisa. Se alguma vez achares que estamos a começar a repetir os erros do passado, diz, mesmo que seja duro. É melhor ouvir agora do que esperar que outro envelope caia. Léo não prometeu nada, mas ele sabia que, se a sua voz falasse, ninguém mais podia fingir que não a tinha ouvido. Com o tempo, a vida não se tornou um conto de fadas, mas mudou de lugar. Léo continuou a morar com a senhora Higgins, agora numa casinha simples, mas arrumada, sem infiltrações, com o frigorífico cheio e a medicação dela em dia. Continuou a apanhar autocarros lotados, continuou a passar pelo mesmo bairro, continuou a cumprimentar os mesmos vizinhos. A diferença é que agora, ao sair de casa com a mochila às costas, ele já não era apenas o rapaz do lixo. Ele era o rapaz que ajudou a verdade a voltar para o seu lugar. Subscreve o canal, deixa o teu gosto e comenta embaixo de onde nos estás a assistir. Isso ajuda a que este tipo de histórias chegue a mais pessoas que também precisam de ouvir que não nasceram para carregar a culpa dos outros. Obrigado.